Pronto, começou aqui a gravação. Ok. E aí, meus amores, como é que vocês estão? Tudo certinho? Antes de começar a nossa aula, eu vou dar alguns recadinhos, tá? Semana que vem a nossa prova. Deixa eu ligar aqui que tô com. Semana que vem a nossa prova. Vai cair apenas a unidade 1 e 2. Eu sei que a gente já estudou exercício ativo na aula passada, os princípios do exercício ativo, os fundamentos do exercício ativo, mas não vai cair exercício ativo na nossa avaliação oficial 1, tá? Vai cair somente unidade 1 e 2. Então, estudem unidade 1 e 2. Quais são os assuntos? Planos e eixos de movimento, exercício terapêutico, exercício passivo, as nomenclaturas que nós chegamos a ver, inclusive em sala de aula ainda, tá? É isso aí que vai cair. Estudem, aproveitem, tem uma semana ainda para revisar o conteúdo, estudar. A nossa prova vai ser online. Eu vou disponibilizar a prova para vocês no AVA. Vocês vão responder, vão me enviar no mesmo dia, tá bom? Professora, mas eu tive problema com a minha internet, eu não consegui e tal, a gente vê no dia. Quem apresentar esse tipo de problema, como é que a gente pode resolver? Mas a orientação é acessar o AVA, realizar a prova e mandar a prova respondida para mim. De preferência pelo próprio AVA. Em última instância, pelo e-mail. Tá bem? Porque vai ficar tudo registradinho lá no AVA, tá bom? Outra coisa, gente, quem ainda não fez o ED, faz. Quem tem desafio nota máxima também, faz. Eu já lancei algumas notas, eu não sei se eu já lancei todas da turma de vocês, mas em relação ao ED, eu estou dando mais uma oportunidade, então façam o ED. Aproveitem essa semana para fazer. Quem tem ED, resolva as questões, façam as atividades e manda o print para mim. A maioria dos EDs não está gerando certificado, então não tem problema. Não precisa me mandar um certificado, caso seja o seu caso. Mas manda o print para mim de que está tudo direitinho lá. E aí a gente fica tudo ok. Tá bem? Então vamos lá fazer o ED, fazer o desafio nota máxima e se preparar para a prova na próxima semana. Alguma dúvida em relação à prova, em relação ao ED, em relação ao desafio nota máxima? Boa noite. Boa, meu amor. Terça-feira que vem é feriado. Vai continuar a mesma coisa, a prova normal? Verdade. Deixa eu dar uma olhadinha aqui na orientação. A gente recebeu orientação sobre isso. É porque eu tenho turma de segunda a sexta, só não dia de quinta. Às vezes eu me perco nas datas. Deixa eu ver aqui sobre o feriado, que eu já digo a vocês, mas a gente provavelmente vai fazer outro dia. Cadê? Deixa eu olhar aqui a recomendação que eu já digo para vocês. Então, estou procurando aqui para poder confirmar com vocês.
Pronto. É, Pronto, a gente faz a nossa prova na quarta, tá certo? Na quinta. Vamos combinar. Vocês têm prova na quinta? Tem disciplina? Sim, Isabel, a gente só não tem dia de segunda. Quer dizer, algumas pessoas aqui só não tem dia de segunda. Quarta e quinta tem. E O sexta terceiro também. tem aula todos E os sexta dias, de também. segunda a Eu também sexta. tenho aula todos os dias. Tá. Bom, ó, a prova, ela não vai ser em tempo real, tá? Vocês não precisam estar online, digamos assim, né? Não é que vai ser no horário de aula, mas você não precisa estar online. Você pode baixar o arquivo, fazer sua prova e depois enviar esse arquivo, certo? Então, eu vou ver um melhor dia e até amanhã no máximo. Eu falo com Gisele e com Tati para a gente definir isso, certo? Pode ser assim, porque Pronto. na terça, na terça é feriado de Tiradentes, né? Então a gente vai precisar ajustar um outro dia que não seja na terça. Mas mesmo sendo feriado, não tem como mandar, não, Elô? Já que não é em tempo real? O problema é assim, vocês não vão fazer online, mas vocês têm que me mandar no dia combinado, entendeu? É isso, E porque eu aí, penso assim, já que está em quarentena e a galera não está saindo, se todo mundo concordasse, faria na terça mesmo. Se é à noite. Eu por acho mim não que tem problema, se a galera concordar, né? Claro. por mim não tem problema nenhum. Eu vou mandar, deixa eu ver. Por mim, a gente pode fazer na terça. Inclusive, eu acho melhor do que ficar procurando um outro dia, né? Que todos É. possam. Tira uma horinha, ninguém vai estar saindo assim, a não ser as pessoas que realmente tenham que trabalhar. Mas mesmo assim, como se fosse um dia de aula ali, não é em tempo real. Dá para fazer um Nós sacrifíciozinho de tirar uma hora para fazer a prova. indo para a faculdade seria na terça mesmo. Quer dizer, Sim. não seria por causa do feriado, mas aí ou a gente faria na terça seguinte ou hoje, no caso, né? Geralmente a gente faz assim, uma semana antes ou uma semana depois, quando tem feriado. Certo? Mas eu, até o final da aula, eu estou tentando só confirmar essa possibilidade por parte da instituição. Eu acredito que não haja problema. Até o final da aula eu dou uma resposta a vocês. E se todo mundo concordar, a gente faz na terça mesmo. Por mim, é até Ok. melhor. Tá bom? Por mim também tá ok. Então, pronto. Meus amores, é o seguinte. Hoje, eu tô aqui é porque eu tô admitindo o pessoal que tá chegando agora, tá? Hoje, eu não vou dar assunto novo. A proposta é a gente fazer uma espécie de retomada de algumas coisas. Inclusive, quem tiver dúvidas, a gente vai tirar essas dúvidas. Como eu falei para vocês antes, mas ainda não estava todo mundo, o assunto de exercício ativo, cinesioterapia ativa, não vai cair. A gente vai deixar para o segundo bimestre, mas vai cair tudo de unidade 1 e 2. Exercício terapêutico, princípio do exercício terapêutico, plano e eixo de movimento, as terminologias que nós conhecemos no início do semestre, exercício passivo, desculpa, tá? Então, vai ser basicamente isso que vai cair. E hoje a proposta é a gente fazer desse momento um momento de retomada desses conteúdos, de repente, para clarear um pouco as ideias, facilitar um pouco o estudo de vocês até a prova, enfim. Ah, professora, mas isso não vai atrasar a gente, porque a gente vai deixar de ver um assunto? Não, nós não estamos atrasados. Por quê? As nossas aulas, vocês lembram que a gente tem a parte prática, não é? Então, a gente não Sim. tem feito a parte prática de forma efetiva. A gente até fez a confecção do vídeo, vocês fizeram, me mandaram, foi muito legal.
Eu já selecionei, eu falei para vocês, eu vou trazer esses vídeos para a gente discutir a respeito, mas a gente tá com um pouco de tempo no nosso cronograma por conta da prática, efetivamente falando que não tem acontecido, mas que vai acontecer quando voltarmos. Repetindo para vocês, a instituição, ela faz questão que essa carga horária prática aconteça, e os professores também. Eu, por exemplo, faço total questão. Vocês precisam passar por isso e vão passar, tá? Mas enquanto esse momento não chega, a gente tem esse espaço no nosso cronograma e nós podemos usá-lo, por exemplo, hoje, tá? E aí, depois da prova, a gente retoma exercício ativo para coluna e membro superior, depois exercício ativo para membro inferior e finalizamos com o tema, o assunto alongamento, tá? Então, o momento de hoje é para isso. A gente retomar o conteúdo que já foi visto, tirar as dúvidas que houverem e aproveitar ao máximo esse momento para justamente fazer isso acontecer, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou abrir para vocês tirarem dúvidas, tá? A gente pode começar por tema. Quem tem dúvida, por exemplo, a respeito do exercício terapêutico, que a gente viu lá no início do semestre? Vamos lá. Vocês querem que eu vá falando? Na verdade, eu tô com dúvida em relação a exercício passivo, ativo, essa parte. A diferença? Saber o que é o ativo, isso. Saber o que é o ativo, quando é o ativo assistido, passivo. Essa parte que eu fiquei com um pouco de dúvida. Tá. Então, o exercício passivo, ele, na verdade, é um exercício onde o paciente não vai fazer movimento naquele membro, naquele local que vai ser tratado, certo? Ele pode até se movimentar, mas em segmentos que não sejam aquele que está sendo tratado. Por exemplo, se eu tenho um problema no meu cotovelo, por exemplo, e eu vou tratá-lo com exercício passivo, eu posso fazer eu mesma, desde que eu seja orientada para isso por um profissional fisioterapeuta, com o outro braço, tá? O que não vai mover, o que vai ser movimentado de forma passiva é justamente essa região que precisa de tratamento. Eita. Então, o exercício passivo, ele, como o próprio nome sugere, ele é feito de forma 100% passiva. Aquela região onde vai acontecer o exercício, aquela região que está sendo tratada, ela não vai ser movimentada de forma ativa pelo paciente, tá? Ela vai ser movimentada de forma passiva. Então, geralmente, a gente utiliza o exercício passivo naqueles pacientes que não têm condição de fazer o exercício ativo. Geralmente, ele é aplicado na fase inicial de alguns programas de tratamento. Ou é utilizado naqueles pacientes que não têm autonomia para realizar o movimento, paciente paraplégico, tetraplégico, ou hemiplégico, aquele paciente que sofreu um AVC e está com o lado do corpo esquecido, com a hemiplegia. Ele não tem como movimentar aquele lado de forma ativa. Ou ele vai usar o lado bom para mover o lado plégico, ou ele vai utilizar algum dispositivo, que a gente viu que existem alguns, citamos o exemplo das polias, inclusive. Ou ele vai utilizar algum dispositivo, ou ele vai utilizar o lado bom, ou ele vai ser, ou aquela área vai ser mobilizada, movimentada passivamente pelo próprio fisioterapeuta, certo? O que vai diferenciar o exercício ativo do passivo é justamente isso. O exercício ativo, ele precisa que o paciente faça o movimento. Ele exige contração muscular. Então, o exercício ativo, ele visa muito mais a autonomia muscular, o fortalecimento muscular, ele visa atuação muscular.
coisa que o exercício passivo não faz. Porque se eu não vou movimentar, eu não vou contrair. Se eu não vou contrair, eu não vou ter ação, atividade muscular ali naquele momento. Eu posso envolver propriedades musculares de forma indireta. Quando eu faço a mobilização, eu acabo alongando algumas estruturas tendíneas, e o tendão ele faz parte do músculo, mas eu não tenho contração muscular no exercício passivo, coisa que tenho no exercício ativo. Qualquer um deles, mesmo que seja o ativo assistido, há contração muscular, certo? Então, o exercício ativo, ele se diferencia do passivo justamente por conta disso, tá? E aí a gente viu que nós temos 3 tipos de exercício ativo. Nós temos o exercício ativo assistido, o exercício ativo livre e o exercício ativo resistido. O exercício ativo assistido, ele, como o próprio nome sugere, é um exercício onde o paciente realiza uma parte do movimento sozinho, mas ele precisa de uma assistência para complementar o arco de movimento, para completar esse arco de movimento, para realizar o movimento de forma plena. Ele precisa desse auxílio ainda, tá? Então, ele contrai, mas ele precisa de alguém que o ajude a completar esse movimento, tá? Então, esse é o exercício ativo assistido. O ativo livre é o exercício que o paciente faz tudo sozinho, do início ao fim. Não há um auxílio, não há uma ajuda por parte do fisioterapeuta, né? Não existe essa ajuda. Ele é ativo livre, mas ele não tem carga. A única carga que vai existir no exercício ativo livre é o próprio peso do segmento. Se for membro superior, o próprio peso do segmento membro superior, junto com a ação da gravidade, tá? Gente, só um minutinho. Um segundo. Prontinho, voltei. Então, o ativo livre, ele atua de modo que o paciente faz todo o movimento sozinho, do início ao fim. Mas não existe uma carga, não existe uma resistência imposta, tá? A única resistência, a única carga que vai existir aí é a gravidade e o peso do segmento. Se for um membro inferior, o peso da perna, né? O membro inferior. Se for membro superior, o peso do membro superior, que é o braço, tá? E o exercício ativo resistido, esse sim tem carga. Essa carga pode ser um halter, pode ser uma caneleira, pode ser a resistência manual do fisioterapeuta, certo? Então, existe uma carga, existe uma resistência. Por isso que a gente chama de exercício ativo resistido. Os exercícios que nós fazemos, por exemplo, de musculação na academia, é um exercício resistido, tem carga, né? A gente põe lá a carga na cadeira extensora, por exemplo, e aí faz lá o exercício, tem a atuação ali do quadríceps, e eu estou realizando um exercício ativo resistido, tá? Só que, obviamente, com o objetivo de hipertrofia muscular, né? Quem faz musculação. Para o tratamento fisioterapêutico, eu até posso colocar lá como um objetivo do tratamento a hipertrofia, porque o exercício resistido, dependendo da carga que você utiliza, a carga prescrita, as repetições e séries, enfim, você pode sim conseguir ter como objetivo conseguir a hipertrofia, né? Obviamente que não vai ser hipertrofia de cunho estético, como a gente faz na academia. Geralmente, a gente prescreve exercício visando hipertrofia naqueles pacientes que têm uma diferença
Tem uma assimetria quando a gente compara um membro com o outro. Tem um quadro de hipotrofia naquele membro. Então, a gente vai trabalhar com exercício resistido, pensando num ganho de massa para equilibrar força, para equilibrar funcionalidade. De repente, aquela alteração na massa muscular traz alguma alteração de função associada, tá? Então, o exercício resistido, ele tem o objetivo de promover força muscular, em algumas situações, o ganho de massa com hipertrofia, e ele vai utilizar carga, certo? Então, resistido vem de resistência, então logo eu tenho carga, que pode ser, como eu falei para vocês, um halter, uma caneleira, a resistência manual do fisioterapeuta, a resistência de uma faixa elástica, tudo que imponha uma resistência ao movimento promove exercício resistido, ativo, resistido. Ficou claro, Tati? Respondi sua dúvida. Ficou claro, gente? Ficou, professora. Oi. Tem uma pergunta, mas antes de perguntar, eu quero saber se, porque na hora que a senhora estava falando dos assuntos que vão cair na prova, meu áudio estava ruim, não prestei atenção e acabei saindo. Os exercícios passivos, de forma geral, sendo ele membros inferiores e superiores e coluna, estão dentro do assunto da prova, correto? Correto. Pronto. Então, a minha pergunta é a seguinte: em relação aos graus 1, 2, 3, 4, que são para condições dolorosas e para restrições de movimento, eu não entendi perfeitamente em quando se aplica isso, e se somente é para os membros inferiores. Certo. Deixa eu só, rapidinho. Wesley, né? É só porque eu obtive a resposta que eu preciso dar para vocês sobre a prova. Ó, a instituição orienta que a gente não faça na terça, para a gente seguir o calendário acadêmico. Como terça é feriado, a orientação é não fazer na terça, tá? O que é que eu posso fazer? A instituição me autoriza a disponibilizar a prova para vocês na terça. Então, eu posso disponibilizar na terça, mas vocês vão me enviar na quarta, tá? Então, não tem como, por conta do calendário. É aceitável, né? Porque a gente, apesar de estarmos em quarentena, e apesar de eu concordar em fazer na terça, a gente segue o calendário da faculdade. Tanto é que na sexta-feira foi Sexta-feira Santa, e eu tenho aula de 2 disciplinas, eu dou aula em 2 disciplinas. Na sexta a gente não teve, por conta do feriado, tá? Então, vamos fazer assim, eu posso disponibilizar para vocês na terça, mas a gente combina de vocês me enviarem na quarta. Pode ser assim? Pode. Então, ótimo. Oi. Estou respondendo aqui. Pronto, então vamos lá. Wesley, né? Isso. Então, quando a gente fala de mobilização passiva, nós temos os graus, né? Esses graus, eles existem para que a gente possa, na hora de escolher o tipo de mobilização, a gente usá-los para se basear, tá? Na verdade, esses graus, eles vão se diferenciar de acordo com a amplitude. A amplitude de movimento, eu digo, tá? Então, o que acontece? O grau 1, por exemplo, ele vai utilizar uma pequena amplitude de movimento, tá? O grau 5, ele também vai usar uma pequena amplitude de movimento, só que perto do final, é uma amplitude pequena, mas perto do final do arco de movimento. Geralmente tem um estalido associado, tá? Que são os trusts, né? Os quiropraxistas, os osteopatas utilizam muito o grau 5. É você ir além daquela amplitude, um pouco além, e promover esse estalido. Mas, de forma geral, os graus existem para quem que se baseie. Eles vão do grau 1 ao grau 5,
onde eu vou utilizar pequenas amplitudes ou no início do arco de movimento ou ao final do arco de movimento. Por exemplo, os graus 1 e 2 a gente vai utilizar no início do arco. O grau 3 no meio do arco. O grau 4 e 5 no final do arco. O que é início, meio e fim do arco? Por exemplo, quando eu falo aqui, ó, de ombro, tá? Eu tenho o início do arco, meio do arco e o final do arco, tá? Falando de ombro. Então, eu vou utilizar os graus para me basear. Eu preciso atuar no início do arco, e isso vai de acordo com o que eu avaliei do meu paciente. Vai de acordo com o que ele precisa naquele momento. Então, eu preciso atuar no início do arco com pequenas amplitudes, então eu vou utilizar os graus iniciais. Mas, na verdade, eu preciso atuar no final do arco, né? Com pequenas amplitudes, enfim. Então, eu vou utilizar os graus mais altos, o grau 4, por exemplo. E o grau 5, eu só vou utilizar se eu tiver competência técnica para isso. Mesmo sendo fisioterapeuta, se eu não tenho, por exemplo, formação em quiropraxia ou em osteopatia, eu não posso utilizar esse grau que exige um estalido com técnica apropriada para isso. Entende? Então, é basicamente isso. Grau 1, 2, 3 e 4. Grau 1 e 2, início do arco. Grau 3, meio do arco. Grau 4 e 5, final do arco de movimento. Ficou beleza? Ficou, entendi. Entendeu? Então, é basicamente para a gente se basear. É muito bom que a gente tenha essas classificações para nos basear, porque nos dá um norte, né? Nos dá um norte. Então, é basicamente para isso que existe a classificação dos graus de mobilização articular passiva. Ok? Ok. Quem mais? Ninguém tem dúvida de plano e eixo de movimento, não? Eu tenho prova. Ah, tá. Muito bem, vamos lá. Qual Eu é só a quero dúvida? Ou, na verdade, você está meio perdida ou tem uma dúvida específica? De repente, a sua dúvida é a dúvida de outro colega que está aqui agora. É só para organizar a ideia do plano com o eixo. Entendeu? Sim, sim. Tá. Vamos lá. Vamos falar de plano e eixo. Adoro falar de plano e eixo. Mas vocês estão vendo a versão minha loura ali, né? Essa quarentena tá deixando a gente mais próximos, conhecendo as minhas versões todas. Mas, enfim, vamos lá. Plano e eixo de movimento. Eu amo falar de plano e eixo porque eles são a base fundamental do movimento. Quando eu penso em plano, o nome já diz, plano de movimento, eixo de movimento, não é verdade? Então, quando a gente pensa neles, a gente automaticamente pensa em movimento. Então, quando eu penso no plano de movimento, independente de qual seja ele, eu automaticamente idealizo os movimentos que podem ser realizados naquele plano, né? Então, existem os planos, que são 3, e existem os eixos, que são 3 também. É tudo tão perfeito, é tudo tão maravilhoso, que um é a alma gêmea do outro. Tipo, carne, unha, alma gêmea, bate, coração. Então, um tá para o outro, assim como o leite tá para o café, o queijo para goiabada, o arroz para o feijão. Então, não existe erro, tá? Como é que eu sei qual que é um e qual que é outro? Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. É porque eu tô com problema no meu computador e tô fazendo aula hoje no tablet. Deixa eu ver se eu consigo colocar ele assim, um pezinho, para poder fazer o exemplo para vocês. Aí vocês vão ficar vendo aquela loura ali atrás, mais ainda. Tá, acho que agora dá para ver. Tive problema no computador, tive problema na minha mesinha que eu estava fazendo as aulas para vocês. Uma loucura, mas o inimigo não vai vencer. Eu faço no tablet, faço no celular, mas eu não deixo de fazer a aula. Amém. Vejam bem. Ó, quando eu penso, por exemplo, no plano, deixa eu afastar aqui um pouquinho mais.
Quando eu penso, por exemplo, no plano frontal, tá? O plano frontal, ele vem assim, certo? Ele vai dividir meu corpo em frente e trás, né? Então, ele vem assim. Ele vai passar assim, plano frontal. Se eu tenho um plano frontal que passa assim, o eixo, ele vai ser sempre perpendicular ao plano. Eles sempre vão fazer um ângulo de 90 graus. É sempre perpendicular. Se eu tenho um plano que passa assim, eu vou ter um eixo que passa assim, para fazer esse ângulo de... Ai, meu Deus. 90 graus. Certo? Então, se eu tenho o plano frontal passando assim, o eixo que é carne, unha, alma gêmea, bate coração com ele é o sagital, que passa assim, certo? Então, plano frontal, eixo sagital, tá? Quando eu tenho o contrário, um plano sagital, eu vou ter um eixo frontal, encontrando com ele. Plano sagital, eixo frontal, tá? Fazendo essa casadinha. Então, a metade da laranja do plano sagital é o eixo frontal ou coronal, certo? Quando eu tenho um plano transversal, que divide o corpo em cima, parte superior e parte inferior, eu vou ter o eixo longitudinal. Então, eu tenho um plano transversal que passa assim, fazendo um ângulo de 90 graus, né? Um encontro perpendicular. Eu vou ter, então, o eixo longitudinal, certo? Ou súpero inferior. Eu falei alguns nomes diferentes que foi na aula, então eu vou recapitular. Porque geralmente o eixo tem o nome do segmento que ele vai, né? De frente para trás, de trás para frente, de um lado para o outro. Látero-lateral, antero-posterior, súpero-inferior. Eu falei os nomes semelhantes aos planos. Então, para não pirar o cabeção, eu vou repetir com os nomes que a gente viu em aula, que é o nome da direção, né? Que faz relação com a direção do eixo. Então, vamos lá de novo. Para não pirar o cabeção, vocês não esquecerem mais. E tirarem 10 na prova. Vamos lá. Plano frontal. Corta o corpo em frente e trás. Parte anterior e parte posterior. Plano frontal, certo? Quem faz par com o plano frontal é o eixo antero-posterior, ou sagital, tá? Mas a gente vai chamar de eixo antero-posterior, como a gente viu nos meus slides, porque se vocês estudarem pelos slides, enfim, não vai pirar o cabeção. Então, plano frontal, carne, unha, bate coração, alma gêmea, par da laranja, é o eixo antero-posterior, certo? Quando eu penso no plano sagital passa assim, ele vai dividir o corpo em metade esquerda e metade direita. Ele passa assim, no meio. Logo, o eixo que passa por ele, perpendicular, fazendo esse ângulo, é o eixo látero-lateral, que vai de uma lateral à outra. Então, látero-lateral. Plano sagital, eixo látero-lateral. Certo? E quando eu falo do plano transversal, que divide um corpo em metade superior e metade inferior, eu vou ter o eixo que vai cruzar com ele de forma perpendicular, que é o eixo supero-inferior, que é o eixo também conhecido como longitudinal. Ficou beleza agora? Os ângulos, e os planos e os eixos? A casadinha entre eles, deu para entender? Agora sim, professora. Sim, prof. Agora a gente vai falar dos movimentos. Ah, sim, isso Os mesmo. movimentos que a gente realiza em cada um deles. A gente vai recapitular. Deixa eu só aceitar aqui. Vamos recapitular, tá? No plano frontal, que divide o corpo em anterior e posterior, eu vou ter o eixo antero-posterior passando. Então, vamos tomar um exemplo aqui do ombro, que dá para vocês verem, tá? O ombro. Eu tenho aqui o eixo, ó, o plano frontal, ou coronal, certo? Que está aqui dividindo o meu ombro.
Aí aqui vai vir o eixo antero-posterior, como se fosse um parafuso, uma porquinha aqui. E aí ele vai encontrar com o plano aqui, e aí essa porquinha vai permitir o movimento, por exemplo, ó, de abdução e adução. Certo? Frontal, que faz tá perfeito com o eixo antero-posterior, eu vou ter movimentos que deslizam nesse plano. Abdução, adução, certo? Inclinação lateral, tá? Então, o plano frontal, que vai estar perfeito com o eixo antero-posterior, eu vou ter os movimentos de inclinação, no plano sagital, vamos tomar também o exemplo do ombro. No plano sagital, eu vou ter o eixo lateral. Então, a porquinha que estava aqui no plano frontal, ela vai vir para cá, certo? No plano sagital. E aí, agora vai ter flexão, extensão. Então, no plano sagital, movimento de flexão, extensão, certo? E no plano transversal, que corta o corpo em superior e inferior, tomando de novo aqui o exemplo do ombro, a porquinha agora está aqui, certo? E aí, ó, o movimento que vai acontecer, rotação interna e externa. Rotação interna. Se tiver aqui, se tiver são cada plano com o respectivo eixo. Ficou tranquilo agora? Sim, próximo. Eita. Professora? Eu tive dificuldade para ouvir. Eu acho que alguém deixou o microfone ligado, aí eu não consegui ouvir a senhora direito. Qual parte? A parte dos movimentos? O último que a senhora estava falando. O último, eu estava falando do plano transversal, que divide o corpo em parte superior e inferior. Neste plano, o eixo é o eixo longitudinal. Aí eu dei de novo o exemplo do ombro, para vocês visualizarem bem, né? Todos os exemplos no ombro, para vocês verem a diferença de um movimento para o outro quando a gente está tratando de plano e eixo. Então, quando a gente fala de plano transversal, então, estou cortando o ombro aqui, o eixo perpendicular a ele é o eixo longitudinal, ou superior inferior. Logo, a porquinha, ela não está mais aqui, nem aqui do lado. Ela vai estar aqui. E aí, ela vai permitir esse movimento aqui, ó, de rotação interna, externa, certo? O movimento, ele desliza no plano. Digamos que aqui, o plano está aqui, imaginário. O movimento desliza nele, tá? E o eixo é a porquinha aqui. Perpendicular ao eixo transversal. Eixo ao plano. O eixo longitudinal é o eixo perpendicular ao plano transversal. O eixo longitudinal também é conhecido como superior inferior. Viu? Professora? Oi? Sabe as datas das provas? A partir da semana que vem, dia 20, não é isso? A partir do dia 20. A nossa, que seria dia 21, eu vou disponibilizar para vocês no dia 21, mas vocês não vão me mandar no dia 21, porque a gente vai seguir o calendário da instituição. E o calendário não permite que faça nesse dia por conta do feriado. Então, eu posso disponibilizar para vocês e vocês vão mandar para mim no dia seguinte. Certo, será no mesmo horário da aula ou será de manhã?
Bom, como vocês vão ter prova na quarta, né? Vocês vão ter prova na quarta? É, de segunda a sexta. Pronto, então vocês podem me mandar antes. Já que eu vou disponibilizar um dia antes. Eu vou disponibilizar na terça. Aí vocês me mandam até 18 horas da quarta. Fechou assim? Fechado, beleza. Professora, Eu vou disponibilizar na terça. E vocês vão mandar para mim até 18 horas de quarta. Depois disso, eu não vou poder mais aceitar, tá certo? Certo. Não vai ser igual as atividades que eu fui prorrogando. Porque é prova, né? A avaliação oficial. Então, a gente vai precisar cumprir direitinho o horário, tá bom? Certo, tranquilo, Pro. Alguém ia perguntar alguma coisa. Alguém falou, professora, quem foi? fui eu, professora. No caso, então, a gente vai ficar com a prova? Não vai ser online nem nada assim, não? Não, a realização da prova não é online, não. Nem as provas vocês vão fazer online, justamente por conta de problema com a internet. Gente, por exemplo, a ideia era fazer a prova no horário da aula, online, como a gente está fazendo a aula aqui. Mas e se algum colega tivesse problema com a internet e acabar ficando prejudicado, né? Então, a gente vai disponibilizar no AVA, vocês vão fazer, vai dar o horário para vocês enviarem. Aí, quem tiver problema com a internet, vai me avisar e a gente vai ver como é que resolve depois. Será em Certo, PDF, entendi. como é o Word? Como é que a gente vai fazer? E vai mandar para a senhora pelo AVA mesmo? A orientação é que me mande pelo AVA, como muitos de vocês me mandaram, pela caixa de mensagem do AVA, tá? Eu vou disponibilizar o arquivo. A prova de vocês, provavelmente eu vou disponibilizar no Word mesmo. Vocês respondem e me enviam pelo AVA, tá? E caso o AVA dê algum erro, alguma coisa assim, pode mandar pelo aplicativo? Manda pelo e-mail. Pelo e-mail, né? Certo. Isso, tá? Tranquilo. Pelo e-mail. Só esses dois. Não me manda no WhatsApp. É a prova oficial. Eu não vou aceitar no WhatsApp. Não vou aceitar no Instagram. Não vou aceitar em qualquer outro lugar. A ferramenta, a nossa comunicação oficial para a prova é o AVA. Não consegui no AVA, porque às vezes a conexão do próprio AVA não está legal. Acontece, enfim, um sistema, enfim, e-mail. Então, ou vai ser AVA, ou vai ser e-mail, tá bom? Eu não vou poder aceitar no Instagram a prova, tá certo, meninos? Certo, Pro. Essa aula aqui, eu acabei chegando um pouco tarde, cheguei um pouco atrasado. Vai ficar disponível no portal? Vai. Alguns de vocês me falaram que não estavam conseguindo acessar minhas aulas no portal. Eu procurei saber o que é. Eu estou disponibilizando o link direto aqui da plataforma, direto aqui do aplicativo, do Microsoft Teams. Eu vou salvar esse link no YouTube e vou copiar o link do YouTube no AVA. Vou tentar fazer isso hoje, certo? Certo. E aí vocês acessam pelo link que eu vou colocar, se Deus quiser, hoje ainda, tá? Tá bom, tá bom. Quer mais de dúvida? Eu queria saber, quando a gente está fazendo um planejamento, né, de exercícios terapêuticos, e aí, durante esse período, o paciente começa a ter dor, infecção. O que a gente deve fazer? Como você fez um planejamento de exercício terapêutico. Sim. E o paciente ele começou a ter dor, inflamação, infecção. Aí, no caso, o que é que a gente deve fazer? Bom, a primeira coisa é suspender o exercício para investigar a causa da dor, da infecção e da inflamação. Se há uma infecção local, uma inflamação local, infecção é diferente de inflamação, tá? Infecção é quando eu tenho ali algum micro-organismo
algum agente biológico patogênico que está promovendo a infecção, tá? Então, às vezes precisa de uma avaliação médica para cursar com antibiótico, enfim, antibiótico e tal. Mas se for um quadro inflamatório, é algo esperado, tá? Principalmente na fase aguda de algumas lesões. Boa parte das lesões por trauma, por exemplo, vai apresentar na fase inicial um processo inflamatório. Então, o exercício terapêutico ele tem que ser pensado e idealizado de acordo com aquele problema, aquele paciente. Então, não há uma receita de bolo. Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não há. Vai depender do que aquele paciente me apresente naquele momento e do tipo de lesão que ele teve. Pode ter sido uma luxação, pode ter sido um pós-fratura, pode ter sido uma entorse, pode ter sido uma lesão tendínea, uma lesão ligamentar. Então, dependendo da lesão que aconteceu, o meu olhar, o meu foco vai ser diferente. Então, às vezes, a gente nem prescreve o exercício em si. Às vezes, tá? É como eu digo a vocês, depende muito da situação, depende muito do caso. Às vezes, a gente prescreve nessa fase bem inicial, nessa fase aguda, a gente prescreve a mobilização em si, dependendo da lesão, e condutas anti-inflamatórias, que são crioterapia, que é a aplicação de gelo, dependendo da eletroterapia, eletrotermofototerapia, a gente pode escolher, tem uma gama de equipamentos, aparelhos que a gente pode utilizar nessa fase aguda, que é a fase que geralmente apresenta esse processo inflamatório. Agora, se for um processo infeccioso, nós, enquanto fisioterapeutas, devemos orientar o nosso paciente a procurar uma avaliação médica, porque pode estar necessitando de medicamento, geralmente antibiótico. Como eu vou saber se há uma infecção? Geralmente há sinais de infecção quando a gente tem purulência, né? Pus. Quando há uma purulência, quando há odor, né? De repente não está aquele cheiro não está bacana, pode ser um indício de que há um processo infeccioso ali. Então, nesse momento, a gente suspende tudo e orienta que o paciente procure avaliação médica, tá? Porque nossas condutas podem proliferar essa ação bacteriana, dependendo do que a gente faça. Então, a gente precisa dar uma pausa, não, vá no médico, vá fazer uma avaliação para ver se de fato há uma infecção aí. Se houver, aí o médico vai tomar as medidas necessárias, geralmente com prescrição de antibiótico, mas isso nas questões infecciosas. E nas questões inflamatórias é isso que eu falei para vocês. Utilizar condutas anti-inflamatórias que a gente sabe fazer super bem, prescreve super bem, faz as condutas anti-inflamatórias, espera essa fase de inflamação passar, essa fase aguda, que tem essa associação com a inflamação passar, e aí a gente retoma uma avaliação, se for necessário, ou a gente já pensa nos exercícios pertinentes para isso. Porque não adianta fazer exercício com o paciente sentindo dor. É melhor tratar a dor dele nessa fase inicial, tentar ver essas questões aí de inflamação, para depois pensar no exercício propriamente dito. Ficou claro, Emily? Sim, obrigada. Nada, meu bem. O que mais? Dúvidas? Não? Prova vai cair. Vai cair conceitos dos exercícios terapêuticos? Vai cair basicamente o que a gente viu em sala. O que é o exercício terapêutico, quais são os seus objetivos, mais ou menos isso. Está lá na unidade 1. Pronto, viu? Sobre tipo de contração, ninguém tem dúvida? Contração muscular? Boa noite, professora. Fabrício, com referente ao que vai cair, a senhora falou sobre a unidade, vai ser a unidade 1 e 2?
Então tudo que Trouxe. tá ali na... Fez. Não entendi, tá falhando. Tá falhando bastante. Professora, não tá dando para ouvir. Alguém Eu acho que é porque o áudio do desligar Fabrício tá muito o áudio. alto. Isso, desliguem o áudio para ela explicar, por favor. Tá. Fale agora, professora, por gentileza. Pronto, perfeito. Nós estamos com uma folga no nosso programa, por conta do tempo que nós utilizaremos com a prática. Eu pensei em algumas estratégias, vocês sabem disso, para a gente fazer, de certa forma, a prática. Uma delas foi o vídeo. Vocês fizeram, mandaram, abrir. O que eu abri, eu gostei demais. Tem várias configurações. Escolhi inclusive alguns, mas ainda não sei se eu queria editar para essa foi uma estratégia que eu adotei. Obviamente, não é uma prática. De acordo com o que eu aqui, com os familiares de vocês, as pessoas próximas de vocês nessa quarentena. Obviamente que nós vamos fazer essa prática. Aliás, nós vamos fazer todas elas para poder compensar isso. Mas, nesse momento, estamos fazendo o que nos dá, nesse momento, uma folga no cronograma. Então, eu acabei antecipando o início da unidade 3, que é o exercício ativo. Mas o exercício ativo não vai cair na prova, tá? Vai cair na prova unidade 1 e 2, que são conceitos de cinesioterapia, os conceitos de exercício terapêutico, o exercício passivo em si, exercício passivo para membro superior, coluna e membro inferior, que a gente já viu todos eles, tá? O que vai cair é isso. Exercício ativo ficou para o segundo bimestre, ok? Que vai cair da prova. A dúvida era essa, do assunto da prova? Sim, professora, a dúvida era essa. Joia. E o que mais de dúvida? A senhora poderia dar um exemplo de um músculo estabilizador e um músculo mobilizador? Pronto. A gente tem, por exemplo, os músculos, os paravertebrais, tá? Eles estão ali, entre as vértebras, promovendo uma estabilização da coluna. Eles têm um grau de contração para facilitar alguns movimentos, mas eles não são os responsáveis direto por esses movimentos. Eles estabilizam aquele segmento, tá? A gente tem o músculo também na parte anterior do abdômen, que chamou transverso do abdômen, ele funciona como uma cinta. Eu fico aceitando vocês que chegam depois. Ele funciona como uma cinta e ele está ali também estabilizando essa região inferior abdominal, tá? Músculos mobilizadores, eu tenho grandes mobilizadores. Eu tenho músculos que são responsáveis por movimentos de grandes amplitudes, como, por exemplo, tríceps, ilho-pessoas, faz flexão de quadril, músculos do ombro, deltoide, por exemplo, que faz abdução, né? Ele junto com outros músculos nessa região, o supraespinhal, junto com ele, que promove essa
a abdução, são músculos que promovem esses movimentos em grandes amplitudes, tá? Músculos mobilizadores. E os estabilizadores, eles têm uma potência pequena em relação à mobilidade. Eles ajudam em alguns movimentos, mas a maior função deles é estabilizar o segmento. Deu para entender, Emily? Sim, Pro. Em relação aos tipos de contração e a classificação muscular agonista, antagonista, tá tudo direitinho na cabeça de vocês? Ou tem dúvida de alguma coisa ainda? Tudo tranquilo? Pro, se a senhora puder relembrar a parte excêntrica e tal, eu gostaria muito. Então, meus amores, o que é que acontece? A gente tem algumas classificações, né? A gente tem classificações musculares, a gente viu em sala o que é um músculo agonista, antagonista, sinergista. E a gente tem a classificação em relação à contração do músculo. Esse músculo, de acordo com a contração que ele promove, ele, na verdade, vai caracterizar, vai classificar de fato a contração. Eu tenho uma contração concêntrica e eu tenho uma contração excêntrica. As duas fazem parte da contração isotônica, tá? Então, eu tenho contração isotônica e eu tenho contração isométrica. Na contração isotônica, eu vou ter movimento. Na contração isométrica, não tenho movimento. A contração isotônica é dividida em duas, concêntrica e excêntrica, tá? Então, partindo do iniciozinho, pensando na contração que não há movimento, eu vou ter a contração isométrica. Eu dei em sala de aula o exemplo do garçom. Ele segura uma bandeja e ele carrega o peso da bandeja sem fazer movimento. Ele está ali com a bandeja na mão, está tendo contração muscular, isométrica, mas não há movimento, certo? Existem exercícios hoje, o Pilates utiliza muito contração isométrica. Existem exercícios em academia, que o pessoal chama de prancha, né? Para trabalhar toda a musculatura de abdômen. Existem os movimentos isométricos, onde você sente o músculo contraindo. De fato, acontece contração, mas não há movimento, tá? Não há redução desse tamanho de comprimento muscular, certo? Essa é a contração isométrica. Contração isotônica, que é dividida em concêntrica e excêntrica, aí eu vou ter movimento. O que vai diferenciar um do outro? Na contração concêntrica, eu tenho vou trazer aqui o bíceps como exemplo, movimento de flexão e extensão de cotovelo. Contração concêntrica, eu vou aproximar a minha origem da inserção, promovendo o movimento. Contração excêntrica, eu vou afastar a minha origem da inserção, tá? Então, a contração excêntrica, na verdade, ela acontece para que o movimento seja harmonioso. Obviamente que o responsável pelo movimento de extensão de cotovelo é o tríceps. Mas nessa condição aqui de retorno, eu vou ter uma ação do bíceps de forma excêntrica. Eu vou ter um afastamento da minha origem da inserção e eu vou ter um movimento harmonioso. Por exemplo, quando eu tomo um gole de suco e vou devolver o copo para a mesa, certo? Se fosse haver uma extensão de forma abrupta, com contração de tríceps, por exemplo, esse copo ia quebrar, ia ser buf, né? Ia ser uma coisa assim, abrupta,
né? Não ia ter um movimento harmonioso, um movimento desacelerado. Quando eu penso em contração excêntrica, eu penso num movimento desacelerado, tá? É o que acontece no agachamento também, certo? Um movimento de descida, subida concêntrica, certo? Então, é um movimento desacelerado, um movimento harmonioso, é o movimento de contração excêntrica. O movimento de junção, de aproximação da origem da seção é uma contração isotônica concêntrica, certo? Deu para entender? Deu. Ok. E só para a gente não perder o fio da meada, quando a gente fala de agonista e antagonista, a gente está falando do responsável pelo movimento, naquele movimento. Por exemplo, para o movimento de flexão de cotovelo, eu vou ter o bíceps como agonista. Mas eu trago uma ressalva. O flexor principal de cotovelo não é o bíceps, tá? É o braquial, certo? O bíceps, obviamente, faz flexão também. Mas o flexor em potencial de cotovelo chama-se braquial, tá? Peraí. Como faz esse movimento, o bíceps seria o agonista e o tríceps, que é quem faz o movimento contrário, é o antagonista, certo? Então, agonista é o músculo responsável pela execução do movimento. E antagonista é o músculo que realiza o movimento contrário àquele movimento. Nosso corpo, nossos músculos, eles sempre vão agir com essa geração de forças, essa briga, entre aspas, de força, de agonista com antagonista. Senão, a gente não realizaria movimentos com harmonia, tá? Então, é preciso que agonista e antagonista façam execuções de forma harmoniosa. Para que esses movimentos do nosso dia a dia aconteçam da melhor forma possível, certo? Então, o agonista é o músculo responsável pela execução do movimento. E o antagonista é o músculo responsável pelo movimento contrário a esse movimento do agonista, certo? Logo, por exemplo, os flexores de punho como agonista vai ter como antagonista os extensores de punho, tá? E por aí vai. Beleza? Beleza, Mais dúvidas? Então, vou fazer o seguinte, vou aproveitar esse momento só para dar mais alguns recadinhos. Vou reforçar, mais uma vez, a importância de fazer o ED. Mais uma vez, pela milésima vez, foi prorrogado. Eu prorroguei. Quem não fez ainda, pelo amor do Cristo, faça e me manda. Ah, não gerou certificado, não tem problema. Manda o print de que fez tudo para mim, certo? Façam o ED. Quem tem desafio nota máxima, faz também. Muito importante nesse momento. Inclusive para preparar você para a prova. Outra coisa, nossa prova, mais uma vez, recapitulando, está na terça, e vocês vão ter até 18 horas da quarta para me mandar. Depois de 18 horas, não aceito demais ninguém. E só vou aceitar pelo portal e pelo e-mail, tá? Não vou aceitar pelo WhatsApp, não vou aceitar pelo Instagram, não vai adiantar me mandar, porque são vias de comunicação, estão nos ajudando, estão, mas para realização de uma avaliação oficial que aprova, a gente precisa utilizar meios oficiais, tá bom? Não. Hã? Então, a gente vai utilizar os meios oficiais, tá? Para isso. Deixa eu ver o que mais. Vai cair a unidade de estudo em unidade 1 e 2.
As notas de vocês, eu não lancei todas ainda. Nessa terapia, eu não lancei todas. Acho que eu vou tentar fazer isso hoje ainda. E eu peço a vocês que fiquem de olho no portal, porque, obviamente, pode ocorrer algum equívoco. São muitas turmas. Eu não estou tendo esse contato pessoal com vocês que eu tanto amo, diante da situação altamente compreensível, e que facilitava a minha vida também, porque eu ia com minha listinha, vocês me mostravam print, eu anotava do lado, facilitava muito a minha vida. Então, agora eu tenho um e-mail com aluno de todas as turmas e, às vezes, vocês não se identificam. Então, eu tenho que estar ali buscando saber quem é, de que turma é, de que disciplina é, de que semestre é. Então, eu demorei um pouco de lançar as notas e estou lançando ainda por conta dessa situação, tá? O que é que eu vou pedir a vocês? Fiquem atentos ao portal. Eu vou lançar, eu quero lançar até amanhã no máximo. Fiquem atentos porque eu sou humana, né? Eu posso me equivocar diante desse mundo de e-mail, mundo de Instagram, mundo de WhatsApp. Eu posso me equivocar e de repente lançar uma nota trocada ou não lançar uma nota, enfim, porque aconteceu hoje com uma colega de vocês, professora, eu mandei, fiz minha filha não está em nenhum lugar, já procurei em tudo que é lugar, estava no spam, entendeu? Então, fiquem de olho e me sinalizem, pode estar acontecendo alguma coisa errada, dê uma olhadinha, aí me manda, se for necessário, print, me mandarem, fica de olho e me sinaliza se qualquer coisa, tá bom? Eu vou tentar lançar entre hoje e amanhã todas as notas de vocês. E eu acho que é isso. Eu acho que é isso. A prova não está difícil, mas estudem tanto quanto fosse fazer. Jogar duro nesse primeiro bimestre para que, em nome de Jesus, no segundo bimestre, a gente esteja juntinho em sala de aula, fazendo todas as nossas práticas, fazendo nossas atividades presenciais e fazendo tudo que a gente tem de direito, tá bom? Fique em casa, dê essas recomendações. Em breve estaremos juntinhos de novo. Estamos com saudade, de verdade. E é isso. Hein? Se alguém tem dúvida ainda, se não, acho que a gente vai acabar encerrando. Alguma dúvida mais? Professora? Oi. Boa noite, é Priscila. Eu fiz o ED todo, só que eu não mandei o print, eu já fiz todas as atividades, não mandei o print. Aí, essas atividades que eu fiz, tem como a senhora sempre ver aí no AVA, né? Porque só não deu para mim enviar o print, já tem um bom tempo que eu fiz o ED. Isso, eu tô falando para eu ver a atividade de vocês no AVA. Eu tenho a lista de quem não fez ainda. Eu tenho a lista que eu recebi ontem de quem não fez ainda. Inclusive, eu já estou cobrando. Se você não fez ainda e não foi cobrado por mim, você ainda vai ser cobrado. Você que eu estou falando, vocês todos. Eu estou cobrando pelo WhatsApp, pelo e-mail de quem não fez. Mas quem fez, você, Priscila, que está me falando que fez, me manda o print, tá? Porque às vezes seu nome vai estar constando lá, mas você está me dizendo que já fez, então eu já tiro você do meu radar e já não vou lhe mandar mensagem te cobrando, entendeu? É porque já tem um bom tempo que eu fiz, bem logo no começo, quando começou, o professor Marcos me cobrando, aí eu fiz logo. Eu não lembro também. O nome de todo mundo. E tem um certificado que eu consegui. Entendi. Oi? Eu não vou lembrar o nome de todo mundo, porque são muitas turmas. Mas algumas pessoas eu já estão mandando mensagem, cobrando no pessoal, tá? Então, se você não fez ainda e não recebeu mensagem minha, vai receber. Você que eu digo, vocês todos. Não recebi, não. Outra dúvida é porque a áudio estava cortando um pouquinho, aí não deu para me entender direito da prova. Essa prova vai ser quando? É porque cortou e eu entrei tarde, estava tentando entrar aqui mais cedo, não estava conseguindo entrar. E eu não consegui ouvir da referente à prova. Tá. A prova A prova, ela
nossa disciplina de terça. Pelo calendário, que as provas começam a partir do dia 20, que é segunda, a nossa prova seria na terça. Porém, terça é feriado. Aí alguns colegas no início da aula perguntaram, é feriado, a gente está de quarentena mesmo, né? Então tá todo mundo em casa de qualquer forma, não daria para ser na terça. Eu até falei com vocês que por mim não teria problema, a gente está de fato de quarentena em casa, não teria problema aplicar a prova de vocês na terça. Porém, a instituição, ela solicita que a gente siga o calendário acadêmico, tá? Então, a gente não vai fazer na terça para seguir o calendário devido ao feriado. Mas eu vou disponibilizar a prova no portal na terça. Vocês vão ter acesso à prova na terça e vão me enviar até às 18 horas da quarta. Tá? Então, até às 18 horas da quarta. Deu 18 horas, eu não mandei. Eu não vou mais poder aceitar. Tá bom? Então, é até 18 horas, até 18 horas. Depois de 18 horas, eu não vou aceitar mais, porque quarta-feira mesmo eu vou estar aplicando prova dos meninos da quarta, quinta, sexta e por aí vai. Então, vocês estão tendo um plus, digamos assim. Vão receber a prova na terça, vão me entregar na quarta. Então, eu vou dar o prazo de até 18 horas e depois de encerrado o prazo. Ok? Nesse caso aí é para a gente escrever no papel e mandar por escrito ou digitado? Digitado mesmo. Digitado mesmo. Eu não me lembro agora como foi que eu fiz a de vocês. Se for toda fechada, pode fazer digitado. Mas se tiver alguma questão aberta, aí vocês escrevem e me mandam a foto. Mas eu acho que não vai ter, não. Eu tenho uma leve impressão. Tá bom. Tá bem? Tá bom. Professora, uma última dúvida, creio eu, com relação aí os prints. No meu caso, eu não faço ED, eu não tenho mais o ED, mas eu tenho aquela atividade que é nivelamento, que gera também certificado. No caso, eu já fiz, eu tenho que mandar também para a senhora ou não? Não é necessário? Isso. Manda para mim, para ter meu controle aqui. Se seu nome estiver no nome do SPC Serasa, eu já tiro. Misericórdia. Tá ok, professora? Valeu. O que mais, meus queridos? Boa noite. Os assuntos da unidade 1, os slides, estão no portal, é? O que a gente viu em sala de aula, eu acho que eu não disponibilizei, não. Porque aqueles encontros nossos na sala, que eu dei aula presencial, eu acho que eu não coloquei no AVA. Eu acho que só a partir do momento que a gente começou a quarentena. Mas não se preocupe que até os meus slides, esse semestre, eu fiz de uma forma que seguisse um pouco mais o AVA, o portal, porque tem uma versão que não é a nossa, que é blended, que a instituição manda a prova. Então, eu fiz a aula muito baseada nisso, pensando nisso, mas graças a Deus, não. A nossa disciplina, eu vou fazer a prova tanto da primeira unidade, primeiro bimestre, como do segundo. Mas eu estou falando isso porque, para que não haja essa preocupação em relação aos slides, porque tem muito do livro didático neles, tá? E aí vocês não precisam se preocupar que não está lá e tal. Viu? Certo. Obrigada. Nada. Mas isso não quer dizer que é para estudar só pelo livro didático, não, hein? Dá uma lida aí, busca outras referências, tá? Tem o Exercícios Terapêuticos de Kistner. Dá uma olhada nesse livro. Tem versão online, gratuita. E tem muita coisa do que a gente discutiu, viu? De exercício terapêutico, de exercício passivo. Dá uma olhadinha aí. Exercícios Terapêuticos de Kistner, tá? O que mais, meus queridos? Mais nada? Pessoal. Então tá. Recapitulando mais uma vez, prova disponível na terça. Vamos entregar até 18 horas da quarta. E é isso. Estudem,
Boa prova. Qualquer necessidade, estou à disposição. Vamos nessa. Fique em casa. Tá bom? Beijo grande. Até terça-feira. Até. Tchau, Pro. Boa noite. Obrigada. Tchau, Pro. Beijos. Boa noite. Tchau, tchau, Pro. Boa noite.